Buenas, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agro 93 Podcast. Meu nome é Vini Lima, sou engenheiro agrônomo e host desse podcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é importante, principalmente nesse ano, como em outros anos que acontece esse fenômeno. A gente vai falar sobre El Niño, bioinsumos e a lavoura de arroz. E vai ser uma conversa bem bacana, porque a gente vai começar desde o plantio até a colheita. Tudo que a gente tem que fazer em ano de El Niño para produzir mais. E a gente está com uma especialista aqui para falar sobre esse assunto. Mas antes de eu apresentar minha convidada para vocês, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, né? A gurizada que está conosco aqui, que nos apoia. A gurizada Emba Aviação Agrícola, vocês já sabem, é a nossa parceiraça aqui. E ano de El Niño é ano de avião. Então, vocês já sabem, só que não adianta ser qualquer aviação. Tem que ser uma aviação de confiança, tem que ser quem vocês sabem que tem equipe, que tem como atender, piloto de primeira. Então, vocês já sabem, é com a Emba que vocês podem contar. Há 30 anos ela é parceira do produtor aqui na Fronteira e também é nossa parceira aqui no podcast. E quem também está conosco por aqui é a gurizada da Raistec. Quando a gente pensa em semente de híbrido, a gente pensa na Raistec. Tecnologia, os guris estão aí com sementes na tecnologia Full Page, Max Ace, e inclusive está vindo novidade no mercado, hein? E vai ser uma quebra de paradigma, vocês vão ver. Eu tive visitando lá os guris da Raistec, lá em Santa Maria, me mostraram toda a questão da organização dos híbridos, como é que eles fazem o desenvolvimento, e tá vindo novidade, hein? Aquele paradigma que se tem com arroz híbrido vai mudar, vocês aguardem. E bueno, para falar da nossa convidada, então, ela é engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Santa Maria. Ela também tem mestrado e doutorado na área de ciência do solo, também pela Universidade Federal de Santa Maria, tendo um sanduíche no INRA, na França, convidada internacional. Atualmente ela atua como especialista em desenvolvimento de mercado na região sul do Rio Grande do Sul, pela Iara, que a gente conhece muito bem. É um prazer estar conversando contigo hoje, Raquel Schmatz. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Vinícius. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui contigo, trocando informações, ideias e sempre, né, tentando aí agregar e aproveitar as oportunidades que a gente tem, conhecimento e também manejo, né, da nossa cultura aí, que é o arroz. Eu que te agradeço. Tu sabe que eu sou teu fã, já acompanhei não sei quantas palestras tu aí, e tu fala muito bem, te desenvolve bem e tem muito conhecimento, que é o que importa pra gente estar aqui trocando hoje. Raquel, vamos entrar então já direto vamos pensar ano de El Niño, cenário de arroz, a gente sabe que é mais desafiador. Eu tenho rodado bastante agora tô rodando mais a fronteira oeste toda, conversando com produtores, e o que eu vejo nesse cenário? A primeira janela que der pra plantar, vamos entrar plantando, e inclusive isso eu tenho falado também no Instagram, eu tenho dado essa dica pro pessoal. No meu entendimento, se tiver que plantar 100% da lavoura em setembro, melhor plantar do que depois lá em final de novembro tu ter piso de novo, e aí a produtividade já está comprometida. Só que nesse cenário de plantar cedo, a gente tem uma questão que é mais frio, e como é que se dá o desenvolvimento inicial da lavoura de arroz? Tem algumas estratégias que dá pra gente trabalhar. Por exemplo, eu vou falar de uma parte que eu conheço um pouco mais, é tu trabalhar com genética, com semente de qualidade, uma genética que tem um arranque inicial melhor. Isso é um ponto. Do ponto de vista fisiológico e nutricional, o que dá pra gente fazer para tentar ganhar ou não perder tanto nesse arranque inicial numa lavoura do cedo? Perfeito, Vini. E eu concordo contigo, né? Por quê? Primeiro, o que vai formar uma lavoura é uma boa semente. Nós precisamos ter semente de qualidade, de ótima genética, né? E como a gente tem visto aí os últimos anos, cada ano tem sido diferente. O que a gente pode observar no ano de 2025-26, nessa última safra? A gente viu que na janela de plantio que nós tivemos uma janela mais reduzida. E se nós observarmos, o nosso solo ele estava bem mais frio. E aí, isso reduz muito essa questão da emergência, né? Nós vamos demorar mais dias. E o que é um dos principais componentes de rendimento? É nós termos um bom estabelecimento. Nós precisamos ter plantas por metro para nós termos aí uma continuidade da nossa lavoura de arroz. E aí, uma das ferramentas que a gente pode vir utilizar, que a gente está vendo, é a combinação de nutrientes mais extrato de algas, né? Por que essa combinação ela é tão importante, tão fundamental? Porque a gente vê que nutrientes como o zinco, por exemplo, eles vão auxiliar aí no desenvolvimento de raízes. E se a gente combinar com o extrato de algas, eles vão nos auxiliar nessa questão de
ter um avanço melhor, mais rápido da emergência da nossa cultura, né? Então, eles vão aumentar aí essa eficiência. A gente tem dados aí que com 2 a 3 dias de maior a janela, aumenta a emergência utilizando esses bioinsumos. Então, nós vamos ter um ganho melhor na lavoura e um melhor estabelecimento, o que é muito vantajoso. Porque depois, se nós chegarmos ali em V2, V3... e vamos utilizar outro insumo, como um nitrogenado, a gente não consegue recuperar o número de plantas. Sim, então, por isso que é tão importante a gente ter esse estabelecimento inicial, termos uma semente aí com um bom tratamento de sementes. Sabe que tu falaste ano passado, a gente teve, de fato, assim, a terra estava um pouco mais fria, a janela foi mais curta, mas ainda assim eu lembro que, pelo menos no meu caso, eu me recordo bem, a gente começou a plantar em outubro. Perfeito. Comecinho de outubro ali pelo dia 1, começou a dar piso meio forçando, 1, 2 de outubro, e aí foi indo. E, bueno, esse ano vai ser, eu acho que ainda mais drástico, porque outubro, as previsões, né, a tendência que a gente tem é que não tenha piso para outubro. Vai ter que ser setembro, que é mais frio ainda, ainda mais sério do que foi ano passado. E eu lembro muito bem que eu vim dia 28 de outubro do ano passado para a região. Era uma semana muito fria, foi uma semana de muito frio. Tinha ainda área para ser semeada e as áreas que estavam já semeadas, onde a gente tinha utilizado o bioinsumo, nós tínhamos uma emergência já melhor. Então, nós tivemos esse ganho em lavoura, né? Em possibilidade de estabelecimento. Então, esse ano, nós vamos... É a tendência antecipar a janela, e eu acho corretíssimo isso, para não chegar em novembro e nós ainda termos área, porque daí, quanto mais nós estendermos a janela, a gente tá perdendo produtividade. E nós vamos ter que se desafiar a utilizar esses bioinsumos para auxiliar no melhor estabelecimento da lavoura. É porque assim, ó, eu concordo, e quando a gente para pensar, uma coisa puxa a outra, né? Por exemplo, tu falaste muito bem. A gente quer mais produtividade. O primeiro o primeiro parâmetro para produtividade é plantas. Eu preciso ter plantas. Só que a gente não mede direto planta, a gente mede panículas por metro quadrado. Beleza, mas se eu tiver muito pouca planta, eu não vou conseguir. Por mais que perfile, não vai fechar o que precisa. Então a gente tem que começar com plantas. Um segundo ponto às vezes, a gente tem planta. Mesmo sem a utilização de um bioinsumo, tem planta. Mas daí eu tenho aquela lavoura desparelha. Desuniforme. Porque nasceu uma primeira leva e aí daqui a pouco demora 10, 15 dias, às vezes, aí vem aquela segunda leva. Isso me dificulta manejo, para fazer manejo de herbicida, manejo da entrada da água. E aí, por mais que o pessoal fala, não, a lavoura se emparelha. A grosso modo, a olho, parece que tá parelho. Mas isso da lavoura tá desparelha vai até o final. E aí, quando a gente chega lá na colheita, a gente tem uma condição muito clara que vai aumentar o quebrado. Perfeito. E vai aumentar o xoxo, vai aumentar o quebrado, porque eu vou ter arroz em diferentes estágios, com diferentes umidades, o ponto de colheita não vai ser parelho, e aí às vezes uma coisa que, economizei um pouquinho lá no plantio, no tratamento de semente, eu tô perdendo em produtividade e eu tô perdendo em qualidade de grão. Se Deus quiser, ano que vem vai ser diferente desse ano que a gente tá vendo, essa questão de preço e tudo mais. Mas tu pega um ano como esse, que é um ano alta oferta de arroz, o arroz está balizado por baixo. Para tu conseguir agregar um pouquinho, tem que ter qualidade de grão. Com certeza. E aí, se tu já larga com essa questão de lavoura desparelha, aí tu vai ter menor produtividade, não vai ter qualidade. E tu não vai conseguir compensar. Exato. Porque quando tu fizer um manejo nitrogenado, por exemplo, tu não vai conseguir talvez uniformizar todas essas plantas. E se tu tiver elas em estádios diferentes, também dificulta o teu manejo. Tu não vai fazer mais do que uma entrada para tentativa de uniformidade. Então isso é muito importante. Fazer um bom tratamento de sementes vai te levar, além de ter bom estabelecimento, é boa uniformidade da tua lavoura. É isso. Então tu vai ter uma emergência mais uniforme e com certeza vai te auxiliar nos próximos passos que tu tem que fazer de manejo. É por aí. Raquel, deixa eu aproveitar para te perguntar o seguinte, porque eu acho que é importante a gente às vezes entrar um pouco mais a fundo e no detalhe e explicar os porquês das coisas. Porque, vamos lá, zinco para tratamento de semente, todo mundo fala há não sei quantos anos. Para gramíneas, é uma coisa que o produtor já tem, a maioria, que bom que já tem, mas vamos
explica para nós o que o zinco faz, né? Nessa parte da fisiologia da semente, aonde que ele atua, por que é importante usar o zinco e por que é importante usar o extrato de algas também. Perfeito. O zinco, ele é o precursor da auxina, né? Que é um hormônio, então, vegetal que vai auxiliar em desenvolvimento de raiz. Então, para nós termos, principalmente nas gramíneas, e não é só nas gramíneas, a gente tem muita resposta também em leguminosa, zinco. Mas é principalmente nas gramíneas que a gente vê essa maior resposta de desenvolvimento de raiz. E a gente sabe que raiz é base para desenvolvimento de parte aérea. Então, por isso que hoje a gente foca tanto em ter, né, essa importância de ter o zinco no desenvolvimento das gramíneas e desde o tratamento de sementes, por causa que ele vai ter esse efeito. Então, de desenvolver raiz e possivelmente depois desenvolvimento de parte aérea. Então, por isso que é recomendado fazer faz no tratamento de sementes ou utiliza até em perfilhamento, emborrachamento da cultura. E a utilização do extrato de algas hoje é principalmente pelos bioativos que esse extrato de algas ele contém. A gente tem mapeado aí que nós temos hormônios, polissacarídeos, temos aminoácidos também dentro desse composto que vai nos ajudar aí também no desenvolvimento e principalmente para enfrentar essas condições climáticas adversas. Então, ele não é, quando a gente fala em extrato de algas, ele não vai agir de forma pontual. Sim. Não vai ter aquele efeito pontual, mas ele vai conseguir ao longo do tempo fazer esse desenvolvimento. Então, por isso que quando a gente coloca, por exemplo, um extrato de algas no tratamento de sementes e principalmente nessas condições adversas, a gente vê melhor a resposta. Então, ele vai conseguir, juntamente com esses bioativos, hormônios, que nós temos esse rápido desenvolvimento. Então, essa rápida emergência. Eu acho assim, eu vou fazer uma analogia aqui, tu me corrige se eu tô errado, tá? Mas quando a gente pensa, às vezes, em algum hormônio sintético que tu aplica junto no TS, ele funciona como se fosse um remédio. Perfeito. Tá, ele é um agente que vai ali, naquele momento, tem aquela dose dele, passou o efeito, acabou. Quando tu trabalha com extrato de algas, por exemplo, ele é como se fosse uma vitamina, né? Ele não tem uma finalidade, mas ele vai te fortalecer para tu ter mais condições de depois tu lidar com as intempéries. Perfeito. E isso é desde o estabelecimento quanto depois. Até o final do ciclo a gente pode vir a trabalhar porque ele vai preparar a planta melhor. Sim. Para passar melhor por esses estresses. Tinha um termo que se usava bastante para outros, inclusive para nutrientes, por exemplo, para o silício. É um indutor de resistência. Mas não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. A ideia. Ele vai auxiliar a planta a estar mais nutrida, mais forte e para melhor se desenvolver. Eu vou refazer então. É um suplemento alimentar. Perfeito. Faz de conta. Você está pensando na dieta, ele é um suplemento alimentar. Suplementação. Eu acho que se encaixa bem, fica bom da gente entender assim. Perfeito. Né? Bueno. Falamos da arrancada, plantio, estabelecimento, a condição que a gente sabe. Não vou perder o gancho, concordo com tudo que tu falaste, mas assim, uma coisa que é importante não adianta só trabalhar a nutrição, é importante sim, mas não adianta não ter genética, não ter semente de qualidade, porque a gente começa de uma base que essa é a base que vem, né? Daqui a pouco, se eu comprar uma semente ruim e suplementar ela, vai ser melhor do que era. Mas o meu teto é o que era antes, né? Isso aí, então, perfeito. Às vezes eu converso bastante com o pessoal e a gente tem que entender isso. Tem duas coisas, no meu entendimento, tem duas coisas que botam o teu teto mais alto. A primeira é a genética, que genética tu tá trabalhando. A segunda é a adubação, é o que vai setar o teu teto. A partir dali, tu trabalha para não perder. Eu vou manejar herbicida porque planta daninha tem mato competição, vai me tirar a produtividade. Perfeito. Inseticida, fungicida. Mas o que vai setar o teto é genética, qualidade da semente e adubação. Depois aí tu trabalha para não perder. E a adubação muito dentro dessa questão de ter o equilíbrio nutricional, né? É isso. O que a gente se via muito, e eu acho que está mudando bastante esse pensamento, é que nós trabalhávamos muito com o básico. O básico, o nitrogênio, o fósforo, o potássio. E eu acho muito importante. O que eu vejo assim, nós precisamos fazer o básico bem feito. Nós precisamos. Isso é fato. Mas nós precisamos ir além. Hoje, o equilíbrio nutricional é entre macro e micronutrientes. Hoje, a gente vê que talvez é os micronutrientes que estão limitando mais a produtividade. Então, nós temos que partir. Qual que é o básico bem feito? Nós precisamos ter nitrogênio, fósforo, potássio para minha planta, mas nós precisamos ter também como macros o cálcio, o enxofre, que são de suma importância. Nós precisamos ter os micronutrientes como boro, zinco, manganês, que vão auxiliar no desenvolvimento da planta. Que talvez
tempos atrás, que a produtividade era menor, o teto produtivo era menor, tu utilizar o nitrogênio, o fósforo, potássio, estava ok. Hoje a gente já tem essa virada de chave, onde tu consegue já visualizar e estabelecer que não é mais apenas os macronutrientes, mas os micronutrientes, eles têm que estar presentes. E aí não é por nível de importância, eles devem e precisam estar presentes. É isso. Bom, quando a gente pensa na lei de Liebig, é isso, né? A teoria do barril. Se tiver algum nutriente em falta, é ele que vai estar limitando a tua produção. E é bom isso que tu traz. Eu tenho estudado bastante isso e trocado ideia com vários amigos, assim. Veio o pessoal da base, agricultura de precisão, a gente falou isso. Veio os guris da Tecnopampa, a gente falou disso também, sobre essa interação. O que eu mais tenho falado, que eu acho que é essa parte de nutrição, seja né, na parte da nutrição ou na parte de como utilizar. Perfeito. Uma coisa que eu concordo a gente tem que buscar equilíbrio. Porque também, a gente fugiu um pouco do tema, mas é bom, não tem problema. Às vezes a gente pensa muito, eu quero aumentar a produtividade, vou aumentar a ureia. Né? No gramínea, arroz, vou aumentar a ureia. Beleza, mas e o teu enxofre? Porque tu precisa ter uma relação ureia e enxofre. E uma coisa que eu já falei aqui, e o molibdênio, às vezes a gente não enxerga. Tu também precisa ter uma relação nitrogênio, enxofre e molibdênio. Perfeito. Então, a gente olha, às vezes, o macro e esquece do micro. E faz, às vezes, um investimento, talvez, mais do que deveria, porque não vai ter resposta econômica, mas a gente não está olhando no detalhe o que a gente tem que olhar. Então não precisa adubar? De forma alguma, não é isso. Precisa adubar. O macro é importante. Mas tu tem que olhar o sistema como um todo. Perfeito. E o equilíbrio desse sistema. Isso, o balanço nutricional entre os nutrientes, isso manda muito. Tem mandado muito. Por exemplo, a gente sempre fala, não adianta eu colocar uma quantidade X de nitrogênio se eu não tiver o enxofre na minha planta para fazer a síntese da proteína. Não adianta eu colocar nitrogênio e enxofre se eu não tiver o molibdênio para também fazer síntese. Ele participa da síntese enzimática. Então, por isso que nós temos que ter, se a gente consegue visualizar, ter, né, a visão de onde agem esses macros e micronutrientes, a gente consegue entender melhor onde que eles podem ser, estão se interligando, né? Então, por isso que é tão importante. Vamos aproveitar esse gancho que a gente já está falando disso. Olha só. Saímos do plantio, desenvolvimento, estamos lá em V3, V4. Hora de fazer o nosso manejo de ureia. Condição de ninho, nublado, tá chovendo, é ruim de piso. Será que... Aí já entra aquela... Já tive essa discussão várias vezes. Será que eu faço a ureia de avião e fecho no molhado, mas daí faço um pouco menos de ureia? É melhor... Às vezes é melhor fazer a ureia em V3, V4, mesmo que uma dose menor e meio no molhado, do que vou esperar secar e vou fazer lá em V7, V8 para fazer tratorizado, né? São dúvidas que a gente tem. Mas uma coisa é certa, ano de ninho mais nublado, eu vou ter uma menor eficiência na utilização dessa ureia. Como é que eu faço esse manejo? Como é que eu penso essa relação nitrogênio e enxofre e como é que eu penso a relação nitrogênio-potássio? Eu te falei um monte de coisa, agora tu nos diz aí como resolver. A gente vê assim, e tem já alguns dados, né? Isso é bem interessante. Já tem alguns dados que realmente diminuem a eficiência do nitrogênio pela questão de diminuição de radiação solar. Então a gente vai ter que ter muito esse cuidado neste ano, mas também ao mesmo tempo é muito importante a gente não perder os momentos de aplicação, porque são nesses momentos que a gente define a produtividade. Sim. Então, no máximo V3, V4, a gente já vai ter que ter realizado uma entrada de nitrogenado, né? Então, por isso, parcelar a dose, né, é uma opção. Como fazer, como parcelar, né? Eu vou colocar 70% no início, 15%, eu vou colocar 50%, vou parcelar depois os outros 50%. Então, são alguns manejos que nós vamos ter que pensar realmente e visualizar ali na frente, mas vai ter que ser muito de momento. Sim. Bom, tenho janela, tenho luminosidade, ok, vou manter o meu 70%. Não tenho luminosidade, minha janela tá mais curta, mas tá na fase, vou diminuir um pouco de nitrogenado na entrada, mas depois posso fazer o parcelamento. Perfeito. Então, assim, são algumas estratégias que a gente pode utilizar, sabendo que talvez nós vamos ter esse momento que realmente vai ter baixa luminosidade e que a gente já sabe que a eficiência é menor. Alguns perguntam, será que é momento de aumentar a dose, então, porque a eficiência vai ser menor? Eu acho que não é por aí o caminho. Então, eu acho que é fazer um parcelamento, que é a melhor forma de aproveitamento da planta quando a gente fala de nitrogênio. E nitrogênio, ele é de suma importância, né? Quando a gente fala em cultura do arroz, Vini, 62% a 67%
da planta de arroz é formada pelo nitrogênio. Então, para te ver a importância desse nutriente dentro do todo, né? Então, ele é de suma importância. E aí, a gente fala em relação nitrogênio e enxofre. Hoje também, como a gente falou anteriormente, questão de síntese de proteína. Nós temos que ter enxofre na nossa planta e nós precisamos ter também enxofre no solo. Mas tem um limiar muito importante na cultura do arroz. Hoje a gente sabe que o nível de fitotoxidez é de 30 a 40 quilos de enxofre para a nossa cultura do arroz. Então, cuidado com a fonte de enxofre que a gente vai usar, de nitrogênio e enxofre que nós vamos usar. Outra questão muito importante, falando ainda em fonte, sulfato. Nós temos que usar fonte sulfato na cultura do arroz. Por quê? Porque nós vamos estar num ambiente anaeróbico. Nós não vamos poder ter um aproveitamento do enxofre elementar, por exemplo. Então, sempre utilizar fontes que tenham o enxofre na forma de sulfato. Sim. É outra questão bem importante, né? Então, fonte também faz toda a diferença, né? Então, isso é bem importante, e ter essa relação. Qual que é uma relação ideal? Por exemplo, de nitrogênio e enxofre. 7 de nitrogênio para 1 de enxofre seria o ideal para nós termos aí um bom aproveitamento dentro da nossa planta. Sabe, tu falaste uma coisa muito boa, muito interessante, porque a semana eu tava conversando com o produtor e aí, nessa época, você cota tudo, né? Tudo. Tu tem que cotar, tem que saber o preço pra tu pensar alternativas, até porque, vamos lá, agora, se Deus quiser, tá começando uma subida no preço do arroz. E vai, com certeza. O produtor vai dar uma respirada, mas até então é um cenário complicadíssimo. Sim. E aí tu tem que saber... Desafiador. E tu tem que pensar estratégias pra tu tentar compor a tua lavoura. Eu tava falando com o produtor, disse assim, eu tava cotando sulfato de amônio. É 25-25, né? Pra fazer como se no lugar da ureia, por exemplo. Só que se ele vai bater o ponto de nitrogênio com sulfato, vai dar uma fito de enxofre terrível na lavoura. Não, e nós vamos estar, dependendo qual que a fonte, alguns é 21, 24. Então, tu imagina. E aí, tu precisa, né, uma maior quantidade de nitrogênio, tu não vai chegar. Sim. Então... O que é? Tem que ter muito cuidado, porque chegou até nós também. O produtor gostaria de usar uma fonte mais barata. Espera um pouquinho, né? O que é a fonte mais barata? Como que vai utilizar? Então, tem que ter muito cuidado, porque realmente pode sim, é esse nível do remédio. Aqui nem é tanto do remédio, realmente né? Tu tem 30, 40 quilos para trabalhar, mas tu tem que ter muito esse cuidado, né? Sim. Com a fonte que tu vai utilizar nesse ano, assim, é muito importante, porque tu pode causar uma fitotoxidez, um travamento na tua cultura, e que vai causar aí uma diminuição de produtividade talvez gigantesca, né? Com certeza. E aí tu acha que tá ganhando uns pila ali, mas no final o que tu perde em produtividade não chega nem perto. Acho que tu não chegou a comentar a relação nitrogênio e potássio. Vamos lá. Então, questão de nitrogênio e potássio, né? Hoje a gente tem, assim, resultados, dados, que a gente chega que a relação que seria ideal é 1 para 1. Nós teríamos que ter 1 de nitrogênio para 1 de potássio. Tá. E por que assim tão importante em ano de El Niño, né, Vinícius? O que a gente tem observado? Ano de El Niño, possivelmente a planta vai ficar vegetando mais, ela vai acumular mais massa e, consequentemente, pode chegar um momento dela ter um acamamento. Se eu colocar mais nitrogênio, uma dose mais alta de nitrogênio, e não colocar o potássio que acompanha, eu vou ter essa questão de acamamento. E aí, num ano mais chuvoso, a gente realmente não sabe como vai ser janeiro, fevereiro ainda, temos a previsão até dezembro, mais ou menos, mas existe a possibilidade de continuar sendo chuvoso. E aí, nós vamos ter aí perda de produtividade. Então, qual que é a sugestão, né? É fazer uma boa adubação de potássio e, principalmente, novamente, parcelamento. Para diminuir perdas. E por que o potássio é tão importante, né? A gente sempre diz que o potássio é importante do início ao fim da cultura. Do início, questão de regulação estomática, abertura e fechamento de estômatos. E final, enchimento de grãos. Mas durante o ciclo, ele vai trabalhar como estruturação de planta. Então, assim, é firmeza de como. É estruturar a planta. Então, se nós tivermos uma relação positiva, 1 para 1, 0,9, a gente vai ter uma relação boa para a planta suportar, passar por esse desafio. Por chuva, por vento, ela consegue ficar melhor estruturada. A gente sabe que é um desafio, né? Ano passado mesmo, na colheita... Esse ano, na verdade, esse ano, na safra que terminou, esse ano, a colheita aqui na fronteira, bastante chuva, bastante vento, e o que foi de lavoura pro chão. E aí é dinheiro que tá ali, né? Dinheiro que tu perde, produtividade, e é triste de tu ver, né? Aí tu também, claro,
tu pode jogar com cultivar, tem cultivares que são mais resistentes. resistentes ao acamamento, e tem cultivares que são bem menos resistentes. Essas cultivares tem que abrir o olho esse ano, né? Tentar sair fora delas. E fatalmente vai acontecer algo nesse sentido, porque como tu bem falaste, ano de baixa radiação, a planta vai vegetar mais, vai estiolar, vai ter água mais funda, porque vai chover muito, água mais funda na lavoura, sem falar da chuva na hora da colheita, que é bem possível. Então é importante trabalhar com isso aí, essa relação nitrogênio e potássio que tu bem falaste. Deixa eu te perguntar mais uma coisa ainda dentro dessa linha, estamos no mesmo momento ainda. V3, V4 é o momento de manejo de herbicida. Perfeito. Tá? Se eu tenho menos radiação, eu tenho mais nebulosidade, eu tenho uma condição, às vezes, de temperatura mais baixa, essa minha planta vai estar num nível, numa marcha mais lenta, ela vai metabolizar menos o herbicida, tendência de mais fito. E isso vai começar na fita do Gamit. O Gamit, esse ano é um ano muito bom para controlar com pré-emergente, né? Perfeito. Gamit vai funcionar bem, Giant vai funcionar bem, Sirius. Vou falar todas as marcas aí, depois vocês me patrocinam. Mas os prés vão andar bem, porque vai ser um ano chuvoso, bastante umidade no solo, o pré vai andar bem. Mas e a fito do arroz, como é que fica? E a fito com o herbicida de pós também, né? Porque, provavelmente vai ser temperatura mais baixa, além da nebulosidade. Como é que a gente faz para tentar remediar isso? Exatamente, Vini. O que a gente tem observado, assim, e eu acho que vai ser a tendência desse ano, é que o que a planta ela vai fazer? Ela vai tentar ao máximo, que a gente falar aqui na linguagem, né? Ela tá com um lixo tóxico dentro dela. E ela vai ter que ter alguma ferramenta para tentar eliminar esse lixo tóxico. Só que o que acontece? Muitas vezes falta nutrientes dentro dela. Muitas vezes ela não consegue eliminar esse lixo tóxico com a rapidez que ela deveria. E aí, o que vai acontecer? Vai diminuir o metabolismo. E aí, de vez ela gastar energia para se desenvolver, para fazer fotossíntese, ela fica tentando metabolizar esses organismos, digamos assim, estranhos, que é o herbicida, que tá, as moléculas de herbicidas, por exemplo, um clomazole, que estão dentro delas. Então, o que é importante? Nesse momento, o que nós precisaríamos? Ter zinco, novamente, ter cobre. Por quê? Porque eles fazem parte do sistema antioxidante das nossas plantas. Então, eles, juntamente, cobre, zinco, manganês, eles conseguem trabalhar mais ativamente dentro da planta para eliminar esse lixo tóxico que a gente tem dentro da planta. Outra possibilidade também seria novamente lançar mão do extrato de algas. Por quê? Porque ele consegue fazer essa rápida metabolização. Ele tem alguns hormônios e alguns aminoácidos pontuais que vão auxiliar com que ocorra essa rápida eliminação, e eu consigo fazer com que a planta utilize esses nutrientes também para o metabolismo voltar ao normal mais rápido. Então, a gente tem resultados aí que a planta, utilizando essas ferramentas, ela consegue de 2 a 3 dias voltar ao metabolismo normal, e ela leva de 6 a 10 dias, caso a gente não utilize essas ferramentas, para conseguir voltar a metabolizar normalmente. Então, imagina a perda de produtividade que a gente tem nesse meio tempo. Não, eu vou te falar uma coisa aqui completamente empírica, tá? Claro. De observação de campo, de lavoura. Eu já vi lavoura 20 dias cravada. De tu fazer uma aplicação de um herbicida de pós-emergência e travar a lavoura, ela segurar assim e ficar, uns 20 dias para voltar. E deu bem para ver a diferença, porque teve um lagarto do pulverizador, e aí onde não pegou o herbicida, um lado o arroz tava assim, o outro lado ele ficou pequenininho assim, travado. Muitas vezes a gente escuta assim, mas a planta, ela tá crescendo, ela ia normalmente se desenvolver, e não é assim. Por que não é assim? Porque ela precisa de ferramentas, ela precisa dos nutrientes, ela precisa, por exemplo, nós fazer uma suplementação na veia. Se a gente não está bem, nós irmos lá e tomar um soro, por exemplo. Então, ele vai auxiliar para que a planta consiga se desenvolver mais rápido. Se a gente for pensar assim, o normal seria... E por um lado, eu gosto muito do advento do soja na nossa região, porque o soja eu acho que nos abriu o olho para muita coisa. Tem muita coisa que o produtor de soja já tinha costume de fazer. Aí a gente na região começou a plantar soja, foi fazendo porque, se ele faz, eu vou fazer também. Perfeito. E depois tu vai entendendo por que tu faz. Uma coisa que o pessoal do soja faz bastante vou fazer uma capina.
vou entrar junto com algum produto para estar tentando mitigar o efeito do glifosato na minha capina. Mas por que nos nossos herbicidas de arroz, que a lógica é a mesma, claro, não é uma capina porque não é glifosato, sim, mas a lógica é a mesma, por que eu não faço alguma coisa para tentar mitigar esse efeito? Porque, vamos lá, ano de El Niño ou não, o herbicida... Claro, a planta é tolerante ao herbicida? Com certeza, tanto que não morre. Mas não quer dizer que ela não sofre. Mas é da mesma forma que a soja. Porque ela é tolerante, mas ela fica com moléculas livres do glifosato dentro dela, que forma o AMPA que vai ser exudado na raiz. Que vai causar aquele efeito do yellow flash que fica amarelado a folha. Sim. Então, por que a gente lança mão de ferramentas que vão... O que vão fazer? Ou vão metabolizar essas moléculas, ou vão complexar essas moléculas de glifosato que ficaram livres. E aí diminui esse efeito, não dá o travamento. Então, se a gente utilizar, é a mesma linha para a cultura do arroz. Então, é isso, é fazer a metabolização mais rápida, é a retirada desses agentes que estão livres dentro da planta para que ela consiga se desenvolver. É isso. E assim, quando a gente pensa hoje, cenário de lavoura de arroz... Isso eu falo sempre, e falo aqui no podcast, falo conversando com o produtor. A gente está vivendo um momento que a gente precisa ser cada vez mais eficiente. E ser mais eficiente não é necessariamente gastar menos, é tu gastar melhor. No momento correto. No momento certo. E tu ter mais resultado do teu investimento. Então, assim, se eu tô trabalhando com herbicida e eu tô perdendo produtividade... de forma oculta, porque a gente não consegue mensurar, eu tenho que pensar uma estratégia para resolver isso, seja ela qual for, seja o produto que for, e aí tem vários no mercado, tem muitos. Tem produtos da Yara muito bons no mercado para isso também, mas o que o produtor tem que fazer? Primeiro eu tenho que entender qual que é o meu problema. Eu tenho que testar o produto e depois eu tenho que mensurar. Se vale a pena, eu tenho que usar. Porque fiz a mensuração, paguei X no produto, deu tantos sacos de arroz. Fiz um comparativo ali e tá entregando o resultado. Tinha uma coisa... Hoje eu tava fazendo essa mesma conta num outro cenário, mas a gente tem que ser um pouco mais objetivo às vezes com as coisas. E tem que medir. Tem que medir. Se o produtor tá em dúvida, não conhece o produto, a melhor forma de conhecer é fazer uma área, é medir a área, é acompanhar. Porque ele vai ver, é na lavoura dele. Porque muitas vezes, o que acontece? É muito fácil nós pegarmos um resultado de uma outra região e dizer, olha, lá na região deu isso. Mas foi específico para a região, pro momento, pro cenário. Sim. Então, assim, melhor do que qualquer coisa é o produtor conhecer, é fazer o teste, e a gente incentiva muito isso, que é muito importante. Se não conhece, testa. Que aí vai ver, vai acompanhar, vai ver o resultado. Muitas vezes, alguns produtores, eles não colhem separado, mas eles conseguem ver a diferença só na máquina. Sim. E aí eles nos dizem, nossa, nós vamos continuar usando o produto. É isso. Porque tu falaste bem, eu vou reforçar isso, testa na tua lavoura, na tua condição. Porque às vezes a lavoura do vizinho ali do lado, mas já é uma mancha de solo diferente, é um manejo diferente. E eu tenho conversado bastante com o pessoal sobre solos, e aí eu aprendo bastante também. Uma coisa que eu gosto dessas rodadas é de aprender. Os nossos solos aqui da metade sul são solos de formação sedimentar. Não é que nem metade norte do estado, que são solos de origem basáltica, é uma coisa bem mais uniforme. Nosso solo é manchado, é uma sala de fruta. Aqui nós temos muitos diferentes solos. Muda muito de lavoura para lavoura. No mesmo talhão. Então tu tem muita dificuldade para fazer essa medição. Então por isso que a gente sempre recomenda isso. E é muito bem que tu colocou, né? Solos do norte do estado, Planalto, eles são muito parecidos. Sim. Começa em Cruz Alta e chega em Passo Fundo, eles são muito similares. Vai mudar o teor, talvez, de argila, mas muito diferentes daqui. Aqui a gente tem muitos solos diferentes, formações que vão dar origens diferentes. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho. A gente tem que ter essa curiosidade. A gente tem que fazer a análise de solo dos talhões é muito importante, né? Fazer o bom diagnóstico. Eu acho que para iniciar uma lavoura, independente de qualquer fator, a gente tem que fazer esse mapeamento, saber quais teores e nutrientes que nós temos nos nossos solos. Isso é muito importante. E manejar conforme isso, né? Perfeito. E investir quando necessário, tirar o pé quando necessário. Esse ano é um ano que eu vejo, às vezes, o pessoal diz assim, eu vou tirar um pouco o pé do adubo.
também, tu tens condição de solo para isso? Tem reserva de nutriente no teu solo? Qual que vai ser a tua expectativa de produtividade? Daqui a pouco pode ser uma alternativa. Qual a formulação de fertilizante que tu vai utilizar? Qual a tecnologia que tem no teu fertilizante? Então, tudo isso tem que ser variáveis que tu tem que colocar na ponta do lápis. Mas um ano de ponta do lápis. Tem que conhecer. Não adianta, o vizinho fez, eu vou fazer também. Não, tem que ser uma coisa que vai se adequar à tua realidade. Perfeito. Bueno, Raquel, para nós tocar adiante, vamos lá. Passamos do V3, V4, manejo de água, nitrogênio, herbicidas e fitotoxidez. A gente vai para o desenvolvimento de planta. E aí eu sei que vocês têm feito um trabalho bem bacana. O Bernardo também. Vou deixar um abraço pro Bernardo. Não sei onde é que ele anda. Deixar um abraço para ele. Parceiraço aqui nosso. Tá sempre rodando aqui na fronteira. E eu sei que vocês fizeram um trabalho bem legal, questão de coletar folhas para fazer análise foliar. E aí me conta assim, na média das lavouras de arroz, o que vocês têm visto? Como é que tá a questão de balanço de nutriente? O que tá faltando? O que tá sobrando? Perfeito, Vini. Exatamente. O trabalho se iniciou 3 anos atrás, né? Comigo, com o Bernardo, muito focado aqui na fronteira oeste, o Luiz Henrique, que tá aqui na região. Então, todo mundo apoiando, fazendo um trabalho para realmente conhecer, verificar como que estava a nutrição das nossas lavouras, né? E curiosamente, Vini, de todas as análises de folha que nós fizemos, não só na região fronteira oeste, região sul, região central, nós temos muitas análises de folha. Nós notamos a deficiência de 2 micronutrientes principais. Padrão, todas as lavouras indicaram essa deficiência. Ou seja, o que estava limitando a nossa produtividade é esses 2 micronutrientes. Primeiro, boro. Micronutriente muito importante e quando começou a se falar de boro, começou a se falar principalmente em relação a pegamento floral, a formação de tubo polínico, e a gente sabe hoje que boro forma planta, estruturação de planta. Então, o quanto ele é importante desde nós termos o boro no início. Então, nós precisamos ter boro no início. Só que olha que curioso, muitas vezes não adianta nós termos apenas boro no solo. Boro não transloca para a parte aérea, ele não é móvel. Então, nós temos muitos solos arrozeiros indicam uma quantidade suficiente de boro, mas a gente nota a deficiência na folha. Sim. Isso quer dizer que não ocorre essa translocação. E outra coisa, parcelamento de boro. De suma importância. Por quê? Porque o aproveitamento de boro é muito pontual. Ele vai, entrar pela cutícula e o aproveitamento dele é muito pontual. Então, 2, 3 aplicações, tenho a possibilidade de fazer essas entradas, a utilização de boro. Então, por causa desse fator, estruturação e formação de tubo polínico e pegamento floral. Sim, tu falaste bem, porque às vezes no solo parece que tem, mas também tu fez análise antes do plantio. E no solo ele é bastante imóvel, né? Daqui a pouco aquele boro que tem na análise não tem mais na hora da lavoura, no desenvolvimento. E olha só, a gente sabe mais ou menos pelos dados que a gente tem de exportação, em torno de 80 até 105 gramas para uma produção de 10 a 12 toneladas de arroz. Então, parece, um número pequenininho em relação, porque é gramas, mas a importância que ele tem, então, aí nas entradas, das diferentes fases aí, manejo. Então, pensa, vou fazer uma entrada V3, V4. Vou utilizar um produto que seja a base de boro. Era isso que eu ia te perguntar agora, olha só. Se a gente sabe que o boro é fundamental, né? A pessoa fala, é o macro dos micros. Isso, dos micros perfeito. Ele é um dos mais importantes, né? Por toda essa questão de estruturação, pegamento, tudo. Beleza. Eu sei que eu tenho que parcelar quando eu faço via foliar, porque ele não transloca na planta. Então eu tenho que fazer diferentes entradas. Tu sabe se tem algum problema, vocês já mediram alguma coisa assim, em questão de mistura de produtos à base de boro com herbicida, se tem perda de eficiência, tanto do herbicida quanto do boro, por exemplo, pode ter alguma quilatilização dele, ou perdeu a eficiência do herbicida por questão de pH, alguma coisa assim? Hoje, o que a gente tem, O que a gente pode falar? A Yara
Tem um produto específico à base de boro, né? Que a gente vem utilizando muito. E o que a gente tem indicado sempre, Vinícius? Que tem que ser boros complexados. Tá. Por quê? Porque eles tornam... E tem que cuidar também o complexante, tá? Mas os detalhes, né? Vamos deixar. Mas assim, tem que ser um bom complexante, um complexante orgânico. Por quê? Porque ele vai tornar essa molécula de boro estável. Tá. Sendo estável, não mexe no pH da cauda, não abre molécula, não vai dar problema de incompatibilidade e tu pode usar tranquilamente. Então, tipo, a gente tem que ter esse cuidado. Não pode, por exemplo, utilizar ácido bórico livre. Porque ácido bórico vai baixar o pH da cauda, vai dar problema. Então, nós temos que cuidar sim. Mais uma vez, a gente entra na questão de fontes. Então, muito importante qual a fonte e qual é o complexante. Então, tem alguns produtos que a gente sabe que é complexado, mas não é 100% complexado. Sim. Então, tem que ter todos esses cuidados. Que aí, nós vamos ter essa segurança de poder usar com herbicida, Sim. com os fungicidas, Sim. com inseticidas, que não vai dar problema. Mas tem que ter essa segurança de ser um boro complexado e estável. A função do complexante é como se fosse, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi, mas formar uma capa em volta do nutriente para que ele não vá ter reação na cauda e isso vai liberar na planta. Perfeito. O que vai fazer? É bem isso, eu sempre falo nos meus treinamentos e palestras. O que é um complexante? É encapsular. Ele vai fazer essa proteção. E por que é importante um complexante orgânico e um complexante que tenha carbono, hidrogênio e oxigênio? Por que é importante? Porque se nós pensarmos em folha, entrada via cutícula, o que acontece? Entrou na planta, carbono, hidrogênio e oxigênio vão para a questão orgânica da nossa planta, formar as cadeias, e o boro vai trabalhar... Vai ficar livre ali para... Vai trabalhar livremente aí para fazer a sua ação. Maravilha. Bueno, falamos do boro... Mas tem um segundo micronutriente que é muito importante. O que a gente notou? Zinco. Zinco de suma importância, e não é uma surpresa, porque a gente sabe a importância de zinco para a cultura do arroz, né? E a gente observou que quando nós conseguimos entrar no equilíbrio do boro, o zinco deu uma desbalanceada. Então, a gente tem que também ter esse cuidado em conseguir manter as quantidades de doses aí dos produtos pra gente conseguir manter esse balanço nutricional. O ideal pro zinco, deixa eu te perguntar, normalmente a gente já trabalha com pelo menos um pouco de zinco lá no TS. Perfeito. Mesmo assim, eu tenho que fazer uma entrada e eu preciso parcelar mais entradas, ou tipo, se eu fizer mais uma entrada de zinco ali em V3, V4, claro, cada caso é um caso. Perfeito. Mas vamos falar, via de regra, já seria suficiente. O que a gente tem observado? Bom, entrei com zinco no meu TS. Perfeito, né? Ele vai ter a função ali de estabelecimento, crescimento, desenvolvimento de raízes. A gente sabe que para exportação, mais ou menos em torno de 400, 450 gramas de zinco é necessário. Então, nós precisaríamos ter mais uma entrada aí de, por exemplo, um produto concentrado, talvez 500 ml, meio litro, até o emborrachamento. Por quê? Porque emborrachamento, o que a gente observou? Que até o emborrachamento a gente consegue melhorar vigor e germinação da semente, caso for para multiplicador. Sim. Então, a gente observou isso também nessa questão. Então, fazer via TS, tratamento de sementes, e depois mais uma entrada, né? E tem, claro, alguns fertilizantes hoje que já possuem também a tecnologia de ter o zinco no grano. Então, vai auxiliar também a tu adicionar mais um pouco aí, via de regra, via fertilizante. Eu vou seguir no zinco, porque agora eu lembrei de uma coisa. Perfeito. Teve uma vez que eu tava estudando um pouco, numa outra situação. Eu vou trazer as duas situações e tu que é especialista vai destrinchar. Olha só, eu lembro que eu tava estudando com relação à soja. Perfeito. Para condições de estresse de alta temperatura. Eu lembro que o zinco, ele era importante de ser trabalhado em pós, né, com plantas já grandes, desenvolvidas, para tu tentar mitigar um pouco desse estresse por alta temperatura. Perfeito. Se faz sentido, eu quero que tu me fale um pouco sobre isso e vamos pensar no nosso cenário atual, que é de El Niño, que é justamente o oposto. Eu trabalhando com zinco, a gente já sabe que em plantas de arroz normalmente ele tá em baixa concentração na planta. Eu fazendo um zinco para ano de El Niño, ele vai me melhorar alguma coisa, questão de desenvolvimento, também vai ter alguma coisa de redução de estresse? Porque eu vou ter que fazer uma pergunta. Por que tu acha que o zinco auxilia na questão da gente diminuir o estresse?
Lembra que eu falei? Precursor da auxina? Não. Triptofano? Ele tá ligado às enzimas antioxidantes. Ah, bueno. Então, essas enzimas antioxidantes, por exemplo, a SOD, elas vão retirar todo esse lixo tóxico que é produzido. Então, a planta... Vamos pensar assim, a planta, nós estamos com calor, tá? Nós estamos com calor. O que a gente vai tentar fazer? Se nós estivermos num ambiente fechado que tem um ar-condicionado, nós vamos ligar o ar-condicionado. A planta, ela não tem saída no meio do campo. E ela aí precisa lançar mãos em algumas ferramentas. Só que aí nós precisamos zinco porque ele vai estar lá junto com as enzimas, então, antioxidantes que fazem esse serviço de retirar esse lixo tóxico. Então, por isso que tem esse efeito. Olha que legal. Sim. Por isso que tem esse efeito de mitigação de estresse também, porque ela participa ativamente. Então, por isso que é tão importante, né? E quando a gente pensa assim em planta... em estresse, quando a gente fala em estresse, o que é o estresse, né? O estresse é qualquer saída da zona de conforto. E a planta não tem ela muito dificilmente ela vai estar numa temperatura ideal, ela vai estar num momento ideal, ou ela vai estar com vento, ou ela vai estar com uma temperatura alta. Então ela está em constante... passando por constantes estresse, né? Então, por isso que precisa ter um sistema antioxidante muito ativo. Sim, perfeito. Olha aí, ó. Às vezes a gente faz, mas não sabe por quê. O pessoal recomenda, mas também não explica por quê. E aí o produtor fica naquela, mas eu vou estar gastando com uma coisa que eu nem sei pra quê, se vai funcionar ou não. Fica uma coisa meio empírica. Sim, quando a gente tem informação, fica mais fácil de tomar uma decisão. Perfeito. Bueno, passamos pela parte do desenvolvimento das plantas. Estamos chegando lá no enchimento de grão. De novo, enchimento de grão, frio, baixa luminosidade. O que dá pra gente trabalhar nesse cenário para tentar minimizar esses estresses que a gente está falando tanto hoje, é a palavra. E eu vejo assim, né, Vinícius? Eu acho que é uma construção, né? Imagina, nós saímos lá da semeadura até o final do ciclo, né? E o que é o mais importante? É a questão agora do produtor ter o grão, né? Tão importante. É o grão que vai definir aí o quanto produtivo foi a lavoura, é o resultado, é o resumo do que ele fez aí durante 3, 4 meses, né? Então isso é muito importante. E aí, pensando nesse cenário, o quão importante será que vai ter nutrientes suficientes na parte aérea para, né, ir para o grão? Né? Então, como que a gente pode auxiliar? É fazendo sinalização. A gente sempre fala muito nisso, é sinalizar. E qual que é o nutriente, mais uma vez, que entra em ação aqui? Potássio. Potássio é um dos principais nutrientes sinalizadores para a nossa planta, que ela precisa iniciar a translocação de todos os nutrientes que ela tem na parte aérea para o grão, que vai resultar nessa questão de enchimento de grãos. Sim. E juntamente com o potássio, nós temos o magnésio, que é de suma importância, temos nitrogênio, que faz, junto com o enxofre, mais uma vez, proteína e síntese de proteína. Então, é muito importante. Fósforo, que vai conseguir manter a tua planta ativa nesse momento, fazendo fotossíntese, para conseguir carregar todos esses fótons assimilados que estão saindo da folha para o grão. Então, assim, ter potássio para sinalizar é de suma importância. Então, juntamente com os demais nutrientes, né? Nós precisamos dizer para a planta que está na hora dela começar a sua redistribuição, né? Então, é basicamente isso. No arroz, essa aplicação vai se dar mais ou menos quando? No florescimento pleno, um pouco antes? Um pouco antes, porque o que a gente faz? A gente sempre tenta posicionar os produtos, as suplementações que a gente fala, né? Juntamente com as práticas de manejo do produtor. Então, uma entrada de inseticida, os herbicidas, inseticidas e fungicidas. Então, a gente sempre vai aproveitar essa entrada, a última entrada que o produtor vai fazer com fungicida. Muitas vezes vai dar na questão da emissão da panícula. Mas nós vamos, juntamente com essa emissão da panícula, ter uma maior uniformidade dos perfilhos, que vai auxiliar muito para que nós chegamos ao final e que a lavoura, então, seja o mais uniforme possível, né? E que tenha essa sinalização. Então, a gente sempre tenta combinar o uso dos produtos via folhas, bioinsumos e foliares, junto com as práticas de manejo que o produtor vem empregando na lavoura. Sim. Pelo que tu tá me falando, eu vou pensar eu aqui. Apliquei na minha lavoura lá no 5% de panícula emitida, junto com fungicida. Fiz o potássio, junto com os demais nutrientes ali que tem junto na mistura. O que eu vou ter na minha planta, pelo que tu tá me dizendo? Mais peso de grão. Mais peso de grãos. Vou ter menos grão xoxo.
Perfeito. Pensando em arroz, né? Vou ter um enchimento melhor da panícula. Provavelmente mais uniformidade nesse enchimento de grão, né? Vai ser, além de mais grão cheio, mais uniforme. Provavelmente mais inteiro. Mais grão inteiro. Porque o clima, ele afeta muito essa questão do de grão inteiro, mas a nutrição é um dos pilares responsáveis para a diminuição dessa questão de aumento do grão inteiro. Sim. Então eu vou ter assim, ganhos tanto de produtividade quanto de qualidade. E eu imagino, agora eu vou longe, assim, mas eu imagino que se eu pensar numa área para semente, provavelmente vai influir também em germinação e vigor. Perfeito. Porque tu vai ter um enchimento mais uniforme, tu vai ter um grão inteiro melhor, tu vai ter um grão mais pesado. Tudo isso é acúmulo de reserva para semente. Perfeito. Então, tinha só vantagem. Só vantagem. Só vantagem. E aí, de novo, o que eu preciso fazer para eu implementar essa prática? No meu entendimento, testar. Testa, avalia na tua área, vê como é que vai andar. O bom de tu estar conciliando com uma prática de manejo é que tu não vai ter um custo de uma aplicação a mais, por exemplo. O nosso objetivo é nunca envolver um custo a mais para o produtor. Por isso que hoje a gente tem os posicionamentos muito claros. Os nossos posicionamentos são momentos das práticas de manejo que o produtor já vai utilizar. A gente sempre fala muito, porque nós trabalhamos também com as outras culturas. Eu trabalho com cereais de inverno, eu trabalho com a cultura da soja. E a gente vê que, por exemplo, muitas vezes na soja nós temos 3, 4 aplicações de fungicidas. Sim. E arroz a gente tá 1, 2 aplicações. Então, muitas vezes, alguns colegas nos perguntam, tá, e agora? Agora nós vamos ver o que o produtor vai fazer. Então, é muito personalizado. Sim. É conforme a prática de manejo do produtor. A gente consegue encaixar o manejo para demonstrar para ele que aquilo ali vai agregar valor para ele. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo, é agregar valor. É não utilizar um produto para dizer que está utilizando, mas sim fazer um bom manejo e que o produtor, ao final, veja valor disso e no próximo ano não faça só um teste, faça a área toda. Claro. Não, perfeito. Eu acho que é bem por aí. E, de novo, a gente tem que ser cada vez mais eficiente. Ano de desafio é um ano que a gente tem que pensar fora da caixa. Não adianta eu querer fazer o meu manejo de sempre se eu quero aumentar a produtividade. Aí o pessoal já fala assim, ano de ninho, em média, é um ano que tu colhe de 6 a 8% a menos do que no ano padrão. Tá, beleza. Se eu só aceitar essa realidade, eu vou colher de 6 a 8% menos do que no ano padrão. Perfeito. Mas se eu pensar uma estratégia para... Como fazer, como melhorar... Para colher a mesma coisa, ou para de repente até um pouquinho mais, ou que seja 1 ou 2% a menos. O negócio é botar na ponta do lápis, né, para tu ver o que te sobra. O negócio é assim, cada vez mais eu tenho falado isso com o pessoal quando eu rodo, com amigos, com colegas, assim, lavoura, sendo bem sincero hoje, não me importa mais produtividade, me importa a última linha, me importa o que eu tenho de resultado. Perfeito. Da mesma forma, não pode importar o tanto, né, não tô sendo, mas o custo da lavoura. Nem custo, nem produtividade. O que interessa é rentabilidade. É quanto sobra na última linha. É o quanto eu investi. É isso. É investimento e o quanto de resultado eu vou ter. Às vezes o produtor fica muito feliz com uma lavoura. colhi 240 por hectare, ou colhi 400 por quadra. Que maravilha, mas qual foi o teu custo? Quanto sobrou na última linha? É isso que me interessa. Perfeito. Não é nem... Não estou dizendo que não é para produzir. Também não é isso. Mas é a gente investir certo, ser eficiente onde tem que ser eficiente. Se der para aumentar a produtividade, vão aumentar a produtividade, mas tem que ser consciente. Não é aumentar a produtividade a todo custo e também não é querer cortar todos os custos da lavoura. Perfeito. E porque eu não quero gastar. É a gente balancear para... Fazer um balanço. É igual um balanço nutricional. Nós precisamos... Temos que fazer esse balanço para no final... a gente ter um resultado positivo, né? Como nós, que a gente busca auxiliar sempre o produtor dessa forma, um lado mais positivo, de fazer um manejo bem assertivo e para que no final ele tenha uma maior produtividade. A gente busca isso. Nós queremos ajudar o produtor a ver resultados, a ver valor, tanto na utilização de novas ferramentas. Eu acho que hoje... falando como Yara, tu como consultor, eu vejo que a gente tem muita oportunidade, a gente tem muita informação. Só que muitas vezes é tanta informação que nós não conseguimos realmente focar no que realmente é de fato importante. Então, às vezes falta, senta, bota no papel e vê realmente o que precisa. É isso. E eu acho que isso vai bom. Agora a gente já vai pro fechamento, pro nosso final, a gente vai pra dica de ouro.
é a Dica de Ouro, que é um oferecimento da Major League do Agro. E, olha só, o que é a Major League do Agro? Às vezes o pessoal ainda me pergunta. Ainda é uma coisa relativamente nova, tá crescendo, o pessoal tá conhecendo. É um ecossistema para produtores e técnicos, agrônomos, gente que pensa diferente, para quem quer ver a lavoura como um negócio, para quem está preocupado com o resultado na última linha, para quem quer aprender estratégias para, de fato, rentabilizar o negócio. Então a gente fala lá sobre questão tributária, a gente fala sobre importação, a gente fala sobre comercialização de grãos. Todo mês tem um especialista trazendo um assunto novo para a gente ir a fundo, aprender e aplicar, porque conhecimento sem aplicação não serve de nada no fim do dia. Então, quer mais informação, acesse o QR Code que está na tela, vocês vão ser direcionados para o site, podem chamar no WhatsApp, a gente conversa, troca ideia, e é um ecossistema que está crescendo, está ainda no começo, e a gente precisa de gente boa, a gente precisa dos melhores para que a gente consiga crescer junto, né, nesse ecossistema. E, bueno, a dica de ouro, então, é o que eu preciso fazer para manter ou aumentar a minha produtividade, mesmo em anos de El Niño. Contigo. O que a gente vê assim, né, Vinícius? Eu acho do resumo de tudo que a gente falou, né, é ser assertivo. Uhum. Hoje nós precisamos ser assertivos, né, como consultores, como produtores, né, a gente tem, como eu falei, a gente tem muita informação, mas nós precisamos virar essa chave e fazer com que essa informação seja resultado. Uhum. Então, é aproveitar cada momento de manejo que o produtor vai fazer na sua lavoura, é verificar, é utilizar as ferramentas que a gente tem disponível. Nós temos disponível análise de solo, nós temos disponível fazer análise de folha durante o desenvolvimento da cultura, verificar como que tá os níveis dos nutrientes, verificar, ainda vai dar tempo da gente fazer uma correção via folha. Olha, que importante. Num ano talvez mais difícil, né? Ser muito assertivo. Então, eu acho que essa é a regra de ouro. É aproveitar os momentos, ser assertivos, que no final a gente vai ter com certeza um resultado positivo e a gente vai agregar muito valor para a lavoura do produtor e para o nosso produtor, que é o nosso maior parceiro. Eu concordo 100% contigo. Investir bem, investir certo, e para isso tu precisa de informação para tu tomar uma decisão certa. Sem achismo, sem olhar o que o vizinho fez, Perfeito. Tu com a tua lavoura e as tuas informações. Raquel, quero te agradecer demais pela conversa. Antes de nós finalizar, deixa eu mandar um abraço pro Luiz Henrique, pro nosso xerife da fronteira aqui, porque eu mandei um abraço pro Bernardo, não mandei pra ele vai ficar bravo comigo. Vai ficar chateado. Então eu vou me corrigir. Tia, um abraço pra ti. O homem é diferente, ele sabe? Eu sou fã dele, eu sou fã dele. A Yara aqui imagino que em outras regiões também, mas eu vou falar da fronteira, porque é onde eu tenho mais convivência. Vocês estão muito bem assessorados aí. A gorizada é top. Bueno, Raquel, eu quero te agradecer pela conversa. Uma aula de fisiologia, de nutrição, de manejo. Bueno, te agradeço e fica à disposição. Quem quiser falar contigo, como é que o pessoal faz contato, quiser deixar teu Instagram... Agora é contigo, e deixar o Instagram da Yara. Tá. Obrigada, Vinícius. Queria te agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade, pelo momento. Sempre é muito rico a troca de ideia, de informação. Eu sempre aprendo muito contigo, tá? Muito obrigado mesmo pelo convite, por ser nosso parceiro da Yara, parceiro nosso, né? A gente sempre brinca, o Luiz Henrique e o Bernardo estão na região, né? Isso é muito importante, a gente ter pessoas como você nos apoiando, né? Uma pessoa que tem muito conhecimento e agrega muito valor para nós, tá? Obrigado. Muito obrigado. Então, o pessoal, né, que quiser nos acompanhar, a gente tem bastante conteúdo no @YaraBrasil e também no meu às vezes eu me desafio em postar alguns vídeos, né? Então, é Raquel Schumatz, para quem quiser ir seguir, tá? E muito obrigado. Capaz, eu te agradeço e tamo junto. Bueno, gurizada, a gente fica por aqui. Quem chegou até o final, vamos lá. Vamos curtir. Vamos compartilhar, vamos comentar. Manda esse vídeo para aquele teu amigo que está pensando em fazer o manejo do vizinho. Manda esse vídeo para quem precisa entender os desafios de verdade do El Niño. E é isso aí, gurizada. A gente fica por aqui. Vocês me seguem no Instagram, vini.agro93. E é isso aí. Um abraço. Até a próxima. Valeu.